Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a derrota do Palmeiras no jogo de ida das semifinais da Libertadores de 2025, lá em Quito, no campo da LDU, um local hostil, não só pela altitude, mas pelos resultados que a LDU alcança lá, gente. A LDU não perde desde o ano passado lá, são 25 jogos sem perder no seu estádio. O Palmeiras foi mais uma das vítimas, e sendo mais uma das vítimas brasileiras também em termos de resultados jogando fora contra a LDU, tá? Por que eu falo também? Porque o Botafogo esteve lá e perdeu por 2-0 para a LDU. O São Paulo esteve lá e perdeu por 2-0 para a LDU. E agora o Palmeiras que perdeu por 3-0. Cabe lembrar que a LDU estava na chave do Flamengo e foi líder da chave do Flamengo. A LDU que empatou jogando com o Flamengo lá em 0-0. Ou seja, não perdeu para nenhum brasileiro. E onde talvez o Palmeiras, né, tenha ficado aí com a questão, né, de um time irreconhecível. Eu já falava, já na derrota do Palmeiras para o Flamengo, que era um erro ter o Kelvin na lateral direita, voltando de contusão, fora de forma. Eu achava que ele não era o jogador ideal para estar ali. E já falava isso, que o ideal era jogar com o Jaya, principalmente por jogar fora de casa, né? Onde o Jaya tem uma marcação, um senso de marcação muito mais forte do que o Kelvin. E ali foi aonde o time da LDU se criou, principalmente no primeiro tempo, né? A maioria das jogadas que ocasionaram situações de gol por parte do time equatoriano foi daquele lado do Kelvin, e ali que sai o primeiro gol, né? O Kelvin se atrapalha, dá um toque na bola, o jogador da LDU usa a velocidade, rola para trás, o Vidiamil recebe, leva para a canhota e bate forte, né? Sem chance Carlos Miguel. Carlos Miguel que já tinha feito ali 3 ótimas defesas anteriormente, tudo isso em 15 minutos, gente. A LDU partiu para cima do Palmeiras, usou seu vigor físico, competiu, né? Como o Palmeiras costuma competir. Quem competiu nessa partida, especialmente no primeiro tempo, foi a LDU, surpreendendo a todos aí, menos a quem acompanhou os jogos da LDU anteriormente, especialmente contra os times brasileiros. Por que eu falo isso aí? Porque não me surpreendeu em nada. A LDU tinha partido para cima do Botafogo, tinha partido para cima do São Paulo. Aliás, quando eu falo Palmeiras irreconhecível, o São Paulo jogou muito melhor do que o Palmeiras lá contra a LDU e perdeu o jogo por 2-0. São Paulo teve muito mais chance. São Paulo dominou 30 minutos do primeiro tempo, dominou o segundo tempo inteirinho contra a LDU e perdeu o jogo em 2 falhas praticamente individuais do São Paulo. Não foi o que a LDU fez com o Palmeiras. A LDU trabalhou a bola, fez várias jogadas e não foi ali em bobeira da defesa do Palmeiras de entregar uma bola na entrada da área, como fez o São Paulo, não. Foram jogadas trabalhadas. A LDU mereceu a vitória pelo que fez em campo. A única chance do Palmeiras no primeiro tempo foi pelo Vitor Roque, que cara a cara com o goleiro bateu e o goleiro fez uma bela defesa, o goleiro Domingues, que aliás não era nem o titular, gente. O titular machucou um dia antes, assim como o Everton, né? E o Everton, que aliás também acredito que está fazendo muita falta, né? Ah, mas o Carlos Miguel não teve culpa nos gols. Claro que não teve culpa. Mas você vem tomando 3 gols contra o Flamengo. E aí vai fazer um jogo fora, muito difícil. Libertadores, confiança é tudo. Ele pegou bolas importantes, mas ainda assim acabou tomando 3 gols, né? Carlos Miguel numa média de 3 gols sofridos por partida. E os números do Everton não eram estes até então, né? E o Carlos Miguel vem carregando esses números. Então, com qual confiança Carlos Miguel vem para o gol contra o Cruzeiro ou contra a LDU na partida de volta? É diferente, né? Diferente quando você no primeiro jogo fecha o gol, tal, a confiança vem, você vai muito bem, né? Não estou dizendo que foi culpa dele, mas
acaba meio que atraindo. Outro jogador que fez muita falta para o Palmeiras nessa partida, Evangelista, porque o Palmeiras nessa partida não teve quem armou a jogada. O Veiga, ele entrou ali pelo lado esquerdo e aí é onde eu acho mais um erro do Abel, né? Que o Veiga tem que jogar pelo meio, armando a jogada. E o Veiga foi jogar do lado esquerdo para marcar o adversário, né? E o próprio Abel fala isso na coletiva, né? Então você não pode ter uma característica, um DNA e você querer alterar isso daí e aí depois fazer escolhas erradas. No intervalo ele troca, põe o Jair ajuda mais ali, o Palmeiras cresce no segundo tempo com uma disposição melhor, né? Com uma entrega melhor. A LDU tem algumas chances ali ainda no começo sem tanta efetividade quanto foi o primeiro tempo, né? No começo do segundo tempo ainda chuta 2 ou 3 bolas no gol do Carlos Miguel, uma passa perto, outro Carlos Miguel defende, e aí o Palmeiras começa a jogar um pouco mais. E aí o Palmeiras tem uma grande chance lá no finalzinho do jogo, né? Nos pés do Sousa, e ele bate, né? E o goleiro Domingues faz uma defesa espetacular daquela que poderia ter sido uma bola que, se entrasse, colocaria o Palmeiras ainda mais na partida, né? Só que complicou. O Abel disse que 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque. Eu entendo que seja assim, mas vou ser muito sincero, e aqui a gente não manda recado, né? A gente conversa sempre com o amigo do canal. Eu posso até errar, mas eu acho que foi muito difícil, praticamente impossível de reverter. E por que que eu falo isso? Se você analisar as partidas que a LDU fez com o Flamengo, ela até perde para o Flamengo no Rio de Janeiro por 2-0. Mas com o Botafogo, onde perde por 1-0, ela chega a atacar, mas marca muito bem. Contra o São Paulo, no Morumbi, onde ganha por 1-0, a LDU joga com uma linha de 6 marcadores, gente, e mais 4 à frente. E quando atacava essa linha de 6, aí virava uma linha de 4 e 2 atacantes. E ela fazia o quê? Dominava muito a bola, gastava tempo, cozinhava o jogo, tomava muito tempo a marcação. E aí eu vou pro lance do apito, né? Quem apitará o jogo do Palmeiras aqui contra a LDU? Porque se for um árbitro que cozinha o jogo tanto quanto o árbitro que veio apitar São Paulo e LDU, aí tem tudo para dar LDU, porque isso vai tirando a paciência, né, dos jogadores. Toda hora vai bater um escanteio, aí o juiz chama, e foi o que aconteceu, né, aquele Stoit, né, que não seja o Stoit para apitar o jogo do Palmeiras contra a LDU, porque senão o jogo não vai correr. Ele marca faltinhas direto, ele para o jogo toda hora, ele conversa, é uma resenha danada. Então vamos torcer para que não seja o Stoit o árbitro de Palmeiras e LDU aqui no Allianz Parque. É claro que o torcedor palmeirense tem que acreditar, né, que vai dar, que já fez vários gols aí no Allianz Parque, né, uma média de mais de 3 gols nos últimos 8 jogos no Allianz Parque, ok, mas é Libertadores, gente, e aí é muito difícil. Aí entra a questão da cera, a questão da arbitragem, e eu acho que também a arbitragem não quer, de repente, aí que o brasileiro chegue na final novamente. Essa é uma outra verdade, né, que a gente tem que dizer. A Conmebol não quer brasileiro mais na final, porque são 6 anos direto, gente, dando time brasileiro. Então, eu acho que tudo conspira aí contra o Palmeiras nesse jogo de volta, especialmente com esse resultado acachapante que foi, um resultado que o Palmeiras não costuma sofrer, né? E sofreu pela segunda vez 3 gols seguidos. E a grande dúvida do Palmeiras, né? Com esse resultado, que time colocará diante do Cruzeiro no final de semana? O time titular? Não será o time titular? De repente você não põe o titular, perde para o Cruzeiro, e aí a vaga não vem contra a LDU, e o Flamengo abre 3 pontos, você pode estar abrindo mão da Libertadores e do Brasileiro ao mesmo tempo. Então eu entendo que nesse jogo você não tem que medir esforços.
vai ter que vir com o titular contra o Cruzeiro, vai ter que vir com o titular contra a LDU. O lado bom para o Palmeiras nessa partida é que joga em casa, onde ele é muito forte. O Ramires, né, o atacante, bom atacante da LDU, conseguiu ser expulso aos 50 minutos do segundo tempo. E isso daí retira um pouco a ofensividade desse time da LDU, mas em compensação a LDU que está com 3-0, né? Ela vai pensar em se defender, e se ela fizer o que ela fez aqui, aquele ferrolho no Morumbis, será muito complicada a vida do Palmeiras aqui. Vamos mostrar os números da partida. O Palmeiras, quando eu disse aí que faltou competir, né, você vai entender por quê. Ó. A LDU teve 54% de posse de bola contra 46% do Palmeiras, foram 17 chutes da LDU contra 15 do Palmeiras, 6 escanteios da LDU, 8 do Palmeiras, e aqui que eu falo da competitividade. Ó. A LDU, mesmo com mais posse de bola, desarmou 12 vezes, e o Palmeiras, gente, ficou marcando com o olho praticamente, né? Foram 9 desarmes apenas, é um número muito pequeno. O da LDU com 12 já era pequeno, o do Palmeiras com 9 é muito pequeno. E aí as faltas cometidas, 14 da LDU, 7 do Palmeiras, 5 cartões amarelos para a LDU, 2 para o Palmeiras, 1 cartão vermelho para a LDU, 0 para o Palmeiras. E aí que eu digo para você, amigo do canal, que vai ser muito complicado, porque esse time da LDU, ele vai picar o jogo a todo instante. Depois do 3-0, no segundo tempo, a LDU fez muitas faltas. E olha que o árbitro deixava correr a partida. Muito se discute se o pênalti foi de fato pênalti. Eu entendo que quando você vai com o braço aberto, como foi aberto o braço esquerdo do Andrés Pereira numa bola daquela, você está sujeito ao árbitro marcar o pênalti. O bom árbitro da Argentina, eu diria que é o melhor árbitro que a gente tem nas Américas nos últimos anos, tá, gente? Em relação à arbitragem. Ele é um bom árbitro, Facundo Telo, se eu não me engano é o nome dele. É um pênalti marcável, ele marcou no campo, tá? Aí fica aquela discussão, mas bateu ali no braço que está junto ao corpo e bateu no que está aberto. É que quando você corre esse risco do braço aberto, é diferente daquela bola que pega na perna e pega no braço, ou que pega no rosto e depois pega no braço. Não, nesse caso, você está tirando vantagem do braço aberto. Foi o caso do Andrés Pereira, né? Que também não teve uma noite feliz. E o pênalti, para mim, bem marcado. Não vou dizer que é indiscutível, porque você pode querer discutir, mas ultimamente, gente, esse tipo de pênalti, ele tem sido marcado. E aí muitas vezes se crucifica, né, jogadores que põem as duas mãos para trás. E nessa hora, gente, jogando fora de casa, você tem que pôr as duas mãos para trás, porque é muito complicado, né? Ah, mas ali ele está protegendo o rosto, não sei o quê. Não tem jeito, gente. Esse tipo de bola, a arbitragem tem marcado pênalti, tá? Aí, o jogo do Palmeiras agora será o jogo de volta, né, no Allianz Parque, na quinta-feira, dia 30/10, às 21h30. E lá em cima o Racing vai enfrentar o Flamengo, né, na quarta-feira, às 21h30. E o próximo jogo do Palmeiras é pelo Brasileiro, né, no domingo, dia 26, às 20h30, no Allianz Parque contra o Cruzeiro, na briga pelo título brasileiro. E aí o Abel vai ter que ver o que vai fazer. Time titular ou não, né? Guarda os titulares para jogar tudo contra a LDU? Eu acho arriscado, tá? Porque esse resultado é muito, mas muito difícil de ser revertido. Pode reverter? Pode. Mas pelo que eu vi a LDU jogando nos últimos tempos, para você fazer aí 3 gols para levar para os pênaltis, ou 4 gols para garantir a vaga na final direto, é muito complicado. Assim como está complicada a vida do Flamengo, mesmo com vitória, jogando fora de casa contra o Racing, um golzinho só de diferença é um problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí das análises, né, da informação. E se gostou, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para sempre ficar bem informado. Gostou muito mesmo? Compartilhe aí com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço.
Até mais.